Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de farmacologia. Hoje nós trataremos aí a respeito da farmacologia dos antifúngicos. Mas antes aí de falarmos dos antifúngicos e dos fármacos em si, vamos falar um pouquinho dos fungos. Os fungos, pessoal, são aí micro-organismos de vida livre que vão ocorrer na natureza na forma aí ou de leveduras, que são aí fungos de células isoladas, como está apresentado aqui na imagem para vocês, são fungos de forma esféricas, ou eles podem se apresentar morfologicamente aí como bolores, que são fungos aí filamentosos, multicelulares, ou de uma combinação dessas duas formas, leveduras e bolores, que nós denominamos aí de fungos dimórficos. Como vocês já sabem, né, todos os fungos, eles são aí organismos eucarióticos. E isso, né, essa semelhança bioquímica, né, e molecular dos fungos, né, por serem células eucarióticas, com as células humanas eucarióticas, isso diminui, consequentemente, né, essa diversidade de agentes antifúngicos aí, por conta dos fungos também serem células eucarióticas. Então, a gente teria que, né, os fármacos têm aí alvos, né, mais restritos de ação para que eles agem apenas contra, né, as células eucarióticas fúngicas e não contra as células eucarióticas aí do hospedeiro, ou seja, do ser humano. Então, né, como a gente já bem colocou, por serem células eucarióticas, isso né, resulta numa maior dificuldade no desenvolvimento aí de agentes antifúngicos que sejam aí seletivos, ok? Porém, né, embora aí os fungos eles tenham uma estrutura celular semelhante, né, à das células animais, ou seja, das células dos seres humanos, existem aí algumas diferenças bioquímicas, né, que a gente pode dizer aí que são diferenças singulares, que foram, né, exploradas no desenvolvimento aí dos agentes antifúngicos. Por exemplo, os fungos, apesar de serem células eucarióticas, eles apresentam aí parede celular. Né? Alguns constituintes da parede celular são carboidratos típicos dos fungos, né, que a gente não encontra aí nas células eucarióticas humanas, por exemplo. Além disso, nós temos o ergosterol, que é um lipídio, né, bem semelhante aí ao colesterol, porém diferente, né? Nós temos colesterol, o fungo tem ergosterol, e essas diferenças, né, acabam aí levando a alguns alvos moleculares específicos para os fungos, e isso facilita um pouco a instituição de algumas terapias, né, por conta dessas estruturas mais distintas presentes aí apenas nos fungos. Em relação às infecções fúngicas, certas populações de pacientes, eles mostram-se particularmente aí susceptíveis às infecções fúngicas, ou seja, às micoses. Dentro dessas populações susceptíveis, a gente pode incluir aí pacientes cirúrgicos, pacientes que estão aí na unidade de terapia intensiva, ou seja, na UTI, pacientes com próteses, pacientes que apresentam comprometimento das defesas imunológicas. Além disso, né, a gente não pode também deixar de levar em consideração, né, o uso extenso aí de alguns antibióticos de amplo espectro e o maior emprego também de catéteres intravenosos aí a longo prazo, mas em relação a esse uso de antibióticos, né, de amplo espectro, isso leva, né, uma eliminação maior, não só das bactérias patogênicas, mas das bactérias aí da flora. Isso leva, né, um desequilíbrio e algumas infecções fúngicas oportunistas podem, né, surgir por conta dessa alteração aí. E, além disso, também, pacientes, né, que estão infectados aí pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, são, né, alguns tipos, né, de situações que podem, né, que estão associados aí a maior incidência, né, de micose, de infecções fúngicas aí oportunistas e também sistêmicas.
Além disso, a gente tem também que levar em consideração a questão dos indivíduos transplantados, né, ou até mesmo de indivíduos que realizam aí a quimioterapia contra o câncer, que faz então com que esses pacientes sejam aí cronicamente, né, imunossuprimidos e também susceptíveis às infecções fúngicas. Em relação à fisiopatologia das infecções fúngicas, a gente pode, né, colocar aqui que as micoses elas podem aí ser divididas em infecções fúngicas aí superficiais, cutâneas, subcutâneas e também aí sistêmicas. Isso acontece porque aí na adesão né, do fungo, né, às superfícies, esse processo de adesão ele representa aí uma etapa, né, inicial nos estágios precoces da infecção. Então, podem ocorrer aí adesão e também localização na pele, nas mucosas e na superfície também aí de próteses. Subsequentemente, também, a gente observa, né, que os patógenos virulentos, eles conseguem, então, invadir a superfície colonizada e, dessa forma, eles proliferam aí nos tecidos profundos, podendo alcançar aí a circulação sistêmica. Além disso, a disseminação sistêmica ela também pode ser acelerada, né, por uma lesão lá do tecido local, como também daquela aí causada por uma quimioterapia do câncer, isquemia ou também a presença de próstata. Tudo isso facilita, né, a adesão do fungo à superfície e, consequentemente, também a invasão dessa superfície aí, colonizada. E, por último, a gente observa aí, dentro do estudo dos fungos, que alguns patógenos eles são capazes, né, de secretar aí enzimas líticas, que vão proporcionar aí o crescimento invasivo e também a disseminação sistêmica dos fungos e, consequentemente, resultando aí na proliferação em tecidos profundos. Dentro dos principais fungos, né, e doenças, a gente pode citar aí os mais importantes, né, a meningite causada aí pelo agente fúngico causador é o Cryptococcus neoformans. Nós temos também as candidíases superficiais ou sistêmicas, no qual o agente é a Candida albicans. Nós temos também os dermatófitos, né, que são fungos aí do gênero Epidermophyton e microsporo, tricofito, que vão causar aí essas micoses superficiais de pele, denominadas dermatofitoses. A gente também não pode deixar de falar, né, das aspergiloses pulmonares, que são ocasionadas aí por aspergilos, histoplasmose, causada aí pelo histoplasma, a coccidioimicose, causada pelo Coccidioides imitis, e a blastomicose, causada aí pelos blastomíceis. São aí os principais fungos que causam, né, essas doenças que são resultantes dessas infecções. Assim como os demais fármacos, a gente sempre fala, né, do fármaco ideal. O antifúngico ideal aí seria aquele, né, que possui 4 características importantes. Dessas 4 características, a gente cita aí o amplo espectro de ação, ou seja, um antifúngico, né, que apresenta uma ação contra uma variedade grande aí de fungos patogênicos. Aquele antifúngico que apresenta, né, uma baixa toxicidade farmacológica. Além disso, né, a gente pode utilizar esse antifúngico aí por múltiplas vias de administração e que apresente aí uma excelente penetração no líquido cefalorraquidiano, na urina e no osso. Então, esse antifúngico que contém essas 4 características, ele seria dito aí de antifúngico ideal, mas nós sabemos, né, que nenhum antifúngico, nenhum fármaco, ele consegue englobar todas essas características, né, mas o antifúngico ideal seria aquele que apresentasse aí todos esses 4 fatores que nós citamos, ou seja, apresentar um amplo espectro, ter aí uma baixa toxicidade farmacológica, poder aí ser utilizado por diversas vias de administração e bem como aí uma excelente penetração, ou seja, um maior volume de distribuição.
Os antifúngicos, pessoal, eles atualmente aí são divididos, né, são classificados de acordo com seus alvos moleculares e mecanismos de ação. Então, nós temos aí 5, né, classes de antifúngicos, dos quais a gente destaca aí os inibidores da síntese do ergosterol, os inibidores da estabilidade da membrana, o inibidor da síntese de ácido nucleico, o inibidor da mitose fúngica e os inibidores da síntese da parede celular. Nós vamos falar de cada um deles, ok?